Resumo da novela O Rico e Lázaro do dia 18 de fevereiro. Inscreva-se no canal e deixe o seu like para apoiar o canal. Arioque comenta que com o tempo, será mais difícil encontrar o assassino do pai deles. Nebuzaradan lamenta que a testemunha não tenha visto o rosto do culpado. Arioque sugere um possível roubo, mas Nebuzaradan argumenta que assassinato e roubo são crimes com penas diferentes. Arioque pergunta sobre Daniel, e Nebuzaradan informa que ele segue imóvel. O rei, preocupado, reforçou a segurança do governador, pois ele é importante para o reino. Absalom reclama da falta de recursos, e Nicolau menciona que após a morte do pai, a situação mudou. Nicolau pergunta se ainda buscarão o assassino, mas Absalom manda ele esquecer. Nicolau sugere um aumento de salário para conseguir uma esposa. Absalom se irrita, pois quer Dana, e Nicolau o aconselha a mudar sua postura para conquistá-la. Samira e Talita discutem quem falará com o homem. Talita decide que será ela, pois se expressa melhor. Samir percebe a conversa e pergunta o que elas cochicham, mas Samira responde que é assunto delas. Zelfa dá um doce para Ilana e pergunta por Zadok. Elga se incomoda e questiona por que não perguntou pela família toda. Ilana comenta que Elga parece mais alegre, mas Zelfa rebate dizendo que é implicância. Ilana se surpreende ao saber que Elga visitou Shag e perdoou a traição. Elga diz que percebeu que ele não merecia respeito. Fassur aborda comerciantes pedindo votos, mas Oziel sugere que sua estratégia não é eficaz. Irritado, Fassur ignora a opinião dele. Ele também pede o apoio do marido de Samira, e quando ela questiona sobre seu próprio voto, Fassur lembra que mulheres não votam. Nitocris explica que a máscara endurece com a argila, e Edissa percebe o desconforto. Ebed sugere removê-la, mas Neusta apenas sinaliza sem ser compreendida. Shamiran comenta que é difícil entender a rainha, que segue imóvel. Aspenais chega apressado, procurando a rainha de Judá. Ao vê-la paralisada, se assusta. Nitocris acha graça, enquanto Ebed esclarece que ela não pode falar. Aspenais informa que a comitiva da princesa de Tiro aguarda por Neusta, que entra em pânico. Talita vai até a casa da lua, e Zabaia pergunta sobre a oferta. Ela confirma que aceitaram, mas propõe que dancem separadas. Zabaia insiste que o charme está na apresentação conjunta. Talita garante que ele mudará de ideia ao vê-las dançar, mas antes precisam negociar o pagamento. Absalom tenta sorrir, e Nicolau critica seu esforço. Ele sugere mostrar mais os dentes, mas Absalom exagera e parece assustador. Nicolau ri e diz que ele está melhorando, fazendo uma demonstração exagerada. Irritado, Absalom desiste do treino. Aspenais avisa Joaquim que sua noiva chegou. Surpreso, ele pergunta se sua mãe já sabe. Aspenais responde que Neusta está paralisada e que precisam evitar um constrangimento diplomático. Joaquim decide ir, mas Aspenais exige que ele se vista apropriadamente. Enquanto tenta entrar na piscina, a rainha de Judá escorrega e cai na água. Dalila comenta a situação, e Ebed pula para ajudá-la, enquanto Shamiran, Cassaia e Nitocris riem. O rei pergunta onde está a rainha Neusta, já que queria tanto receber a noiva do filho, e agora os deixou esperando na sala do trono. A rainha diz que Aspenais foi chamá-la e que logo chegará. O rei de Tiro comenta com a princesa que essa demora é um desrespeito. Arioque observa que o rei está irritado com o atraso dos hebreus. Rabissares diz que a rainha de Judá sempre foi estranha, e Beroz admite que não simpatiza com ela nem com o filho. Aspenais chega, e a rainha pergunta onde está Neusta e Joaquim. Ele sussurra algo para ela, que então explica que a rainha de Judá e seu filho tiveram um contratempo, mas logo se juntarão a eles. Enquanto isso, convida o rei e sua comitiva para um passeio no jardim. O rei de Tiro aceita, e Nabucodonosor pergunta o que aconteceu. A rainha responde que explicará depois. Asher e Lior são levados com outros escravos. Lior tenta animá-lo, mas Asher diz que não há bom dia para ele, apenas dias menos ruins. Lior pergunta se ele passará a vida sofrendo por Joana, e Asher responde que cada um tem o destino que merece. Ezequiel chega à sinagoga e Zadok e Ravina se surpreendem. Ele diz que veio o mais rápido possível após uma longa viagem. Zadok pergunta o motivo de sua vinda, e Ezequiel responde que Deus o fez saber que Daniel enfrentaria um grande mal, então decidiu vir. Ravina confirma que Daniel adoeceu de repente, e Zadok suspeita de envenenamento, lembrando que ele tem muitos inimigos. Como líder dos hebreus, despertou grande oposição, mas ele tem fé em sua recuperação. Ravina ressalta que há inimigos entre os próprios hebreus. Zadok considera a chegada de Ezequiel um alívio, pois enfrentam uma intensa luta espiritual.
Ele explica que muitos se afastam da vontade de Deus e que teme uma nova revolta, o que poderia resultar em mais mortes. Zadok menciona Fassur, um sacerdote que introduz a idolatria entre o povo, apresentando-a como algo divino. Ravina lamenta que Fassur se interesse por amuletos e orações decoradas, insistindo em espalhar esses costumes. Ezequiel alerta que nem todos que dizem servir a Deus realmente o fazem, e Zadok afirma que tem alertado o povo, mas a resistência é grande. Joana conta a Naomi que Daniel está em estado grave. Naomi se preocupa e menciona que Lia ficará arrasada. Joana pergunta por ela, e Naomi responde que está bem, mas ocupada limpando o alojamento dos escravos. Naomi diz que algumas mulheres criaram problemas, mas um escravo as protegeu, o mesmo que a salvou de morrer afogada. Joana pergunta se ele é hebreu, e Naomi diz que ele se chama Lobo de Judá, ele participa de lutas. Joana diz Lobo de Judá, não tem um nome mais simples. Quando Naomi vai falar, Zac chega e interrompe a conversa, preocupado por Joana estar desacompanhada. Ele diz que precisa resolver alguns problemas, e Joana decide voltar com ele. Matias comenta o susto que todos levaram com Daniel. Sadraque diz que ele está estável, mas sem sinais de melhora. Mesaque vigia seu leito, enquanto Abednego reforça a necessidade de manter a administração do reino em ordem. Matias se compromete a ajudar e menciona que Joana visitará Lia e Naomi para trazer notícias. Joana comenta que Lia e Naomi também estão na obra. Zac pergunta se ela viu mais algum hebreu conhecido, mas Joana diz que não, apenas ouviu falar de um escravo que salvou Naomi de se afogar. Curioso, Zac questiona quem é. Joana responde que ele participa das lutas e é chamado de Lobo de Judá. Nesse momento Nebuzaradã e Rabissares chegam. Nebuzaradã se interessa e pergunta sobre ele. Rabissares confirma que se trata do escravo hebreu lutador. Zac diz que o conhece da obra e o apresenta ao irmão. Nebuzaradã afirma que já se viram antes e ironicamente comenta que agora fazem parte da mesma família. Joana não gosta da situação e sai. Nebuzaradã continua sua investigação e sugere conversar melhor na Casa da Lua. Tamir e Samir discutem quando Tamir questiona quem conversa tanto com sua esposa. Samir diz que é o sacerdote Fassur. Ele pergunta sobre o assunto da conversa, mas Samir afirma que o importante é o lucro e que fechou um ótimo negócio com Fassur, sem que o irmão dele saiba. Samir exige explicações. Talita chega, e Tamir pergunta onde ela estava. Ela diz que foi se consultar com a adivinha, já que foi inocentada. Tamir comenta que viu Samira falando com Fassur, e Talita sugere que fizeram algum negócio com o sacerdote. Tamir insiste que precisam descobrir o que é. Evil informa Joaquim que a princesa e o pai chegaram e precisam ser recebidos. Joaquim diz que isso é fácil, o difícil é ter que se casar com ela. Evil avisa que a comitiva de Tiro está sendo levada ao jardim. A rainha manda Dalila e Edissa arrumarem seu cabelo e pede que Ebed verifique se Joaquim já está pronto. Se você gostou do vídeo, não esqueça de ativar o sininho das notificações para receber o aviso de novos vídeos. Obrigado.